Boa tarde a todos. Para mim é uma honra apresentar esse tema, então vamos continuar. O caso se trata de uma paciente de 31 anos, sexo feminino. De base, ela tinha uma enxaqueca com aura, com sintomas visuais, uma história familiar negativa para doenças cardiovasculares, não tinha nenhum tipo de vício, ela não fumava, não bebia e fazia atividade física com certa regularidade. Por conta dessa enxaqueca com aura, ela fazia uso de topiramato. O caso se trata que um dia a paciente apresentou uma perda de força motora no dimídio esquerdo, associada a uma parestesia do membro superior, com uma duração de mais ou menos uns 15 minutos e uma afasia de mais ou menos 1 minuto. Teve recuperação espontânea e, enquanto ela estava indo para o pronto-socorro, teve uma melhora dos sintomas. Na chegada ao pronto-socorro, a paciente estava com Glasgow de 15, consciente, orientada, afebril, o exame físico todo inocente, as bolhas eram em dois ritmos, sem sopros, a ausculta pulmonar limpa, o abdômen também não tinha dor, não tinha visceromegalias, os membros inferiores sem edemas, sem sinais de empastamento, nem nada. Foi chamado o neurologista de plantão, que avaliou a paciente depois de 2 horas do evento. O neurologista do plantão, ele achou a paciente também sem nenhum comemorativo no momento, e ele pensou que poderia se tratar de uma aura complicada com sintoma motor. Só que, na via das dúvidas, ele pediu um exame de imagem. A paciente tinha feito o protocolo de AVC, uma angiotomografia, uma tomografia de crânio e região cervical, que não tinha tido alteração, mas ele pediu uma ressonância. Na ressonância, que foi feita 6 horas depois do evento, deu para ver um foco de hipersinal na sequência de difusão localizada na região subcortical, bem pequena, e na região cortical, no giro pós-central esquerdo, que poderia estar relacionado a um evento isquêmico recente. Então, você pediu a internação da paciente em um leito de UTI para investigação da causa do acidente vascular isquêmico. Na internação da UTI foram solicitados alguns exames. O primeiro exame que a gente tem é o raio-x de tórax, que a gente pode ver que a paciente está monitorizada, porque tem os eletrodos aqui da monitorização, os citos sólidos, a silhueta cardíaca está preservada, pulmões bem expandidos, sem nenhuma alteração, sem consolidação, sem massas. Foi feito um eletrocardiograma de 12 derivações. A gente pode ver aqui um ritmo sinusal, uma onda P positiva em D2 e AVF, o eixo está preservado, não tem sinais de sobrecarga, não tem sinais de necrose, de isquemia, não tem nenhuma alteração, nenhuma ectopia. E foi feito uns exames de sangue básicos de laboratório, que tem um hemograma normal, HB de 14, hematócrito de 43, leuco normal, com diferencial normal, hemoglobina glicada de 5, glicose de 86, um perfil metabólico muito bom, um LDL de 104, o triglicerídeos de 67, função tireoidiana também preservada, T4 livre de 1.3, TSH de 1.0, função renal boa e os eletrólitos bons. E foi feito um ecocardiograma transesofágico em leito de UTI. O ecocardiograma transesofágico em leito de UTI, ele evidenciou umas câmeras de dimensões normais. Os átrios tinham volume normal, a função ventricular esquerda sistólica e diastólica preservada, e a única alteração que foi visualizada no eco transesofágico foi um septo interatrial com o mínimo descolamento das membranas, que é o teste de microbolhas com a manobra de Valsalva, foi visibilizado um shunt, direita e esquerda sugestiva de forame oval patente. Nesse laudo do eco transesofágico, a gente não tinha a dimensão do túnel, não foi descrito se tinha aneurisma, então a paciente não tinha um aneurisma, não foi visibilizado a válvula de Eustáquio, que unia a rede de Chiari, e foi só isso. Então, no momento, agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é essa aqui.
A gente fez uma investigação básica de uma paciente que está com um acidente vascular isquêmico, 31 anos, jovem. No momento, vocês acham que a gente deveria realizar mais exames? Já que a gente encontrou um FOP no eco transesofágico, a gente deve parar por aí? Ou devemos repetir o eco para confirmar, para ver as medidas do túnel, se tem aneurisma, se tem outros tipos de alterações que sejam sugestivas de um FOP de alto risco? Ou pela idade a gente não deve prosseguir mais? Na frente das cadeiras tem um aparelho para vocês fazerem uma votação. Em 10 segundos a gente vê o que vocês acham. Então vamos votar e depois disso nós vamos discutir aqui com as debatedoras. Ok. Bom, então a maioria concordou que deve continuar com a investigação. Eu gostaria de perguntar aqui para as doutoras qual que é a opinião. A gente está aqui para discutir, mas a gente queria muito a interação com a plateia, o que cada um faria, porque a gente já viu que FOP é uma questão que tem muitas dúvidas, que nós temos... a gente conversa, a gente discute, mas eu acho que aqui eu concordo com o resultado de todo mundo. Eu acho que a gente tem um quadro de um AVC isquêmico, com imagem de ressonância mostrando alteração, um paciente que teve o quadro clínico correspondente a isso, e a gente só tem de diagnóstico, até agora, sugestivo de FOP não é transesofágico. Como a gente viu, a gente tem que tentar esclarecer esse quadro de AVC. Então, eu realizaria mais exames, Holter seria um deles, avaliação transcraniana para ver se existe... a gente sabe que tem uma sugestão de FOP no eco transesofágico, mas se a gente fizer alguma avaliação transcraniana para a gente avaliar se tem alguma condição de fluxo direita e esquerda, se a gente mostra, pode ser outras causas e não necessariamente FOP, mas é mais uma confirmação que a gente tem. E a parte laboratorial, a gente viu também que a gente tem que fazer toda a pesquisa relacionada à parte de trombofilias, então eu seguiria, sim, na avaliação diagnóstica. Essa seria a minha opção. Célia? Então, trata-se de uma mulher jovem, né, de 31 anos, que com história de enxaqueca, né, que com aura, e já vinha em tratamento, e que então teve esse evento de acidente, ataque isquêmico transitório. Eu acho que nem tudo que parece então eu acho que tem que realmente completar o Doppler transcraniano para ver a quantidade, né, dimensionar a quantidade do shunt direita e esquerda, que a localização a gente já tem, foi feito o eco transesofágico, é uma possibilidade, e demonstrou o shunt direita e esquerda, e tem que afastar, né, as doenças como trombofilia, as doenças autoimunes. Então, que se trata, para continuar o tratamento, aqui a gente tem que excluir todas as possibilidades. E principalmente com relação à arritmia, né? O próprio Holter, como a gente já comentou, ele pode não ter alteração nenhuma, e naquele momento, naquele dia que ela fez o Holter, ela pode não ter apresentado nenhuma arritmia. Então, a avaliação é muito importante. Deixa eu só passar por trás. Mas tudo bem, suponha que tenha uma alteração no Holter. O que vocês esperam, ou o que alguém da plateia gostaria de se manifestar? Pedir um Holter esperando o quê? Supondo que ele vá ajudar. Não, logicamente, como você disse, pode não ter nada, mas suponha que ele vai te ajudar. Alguém quer fazer alguma... Porque a maioria votou para fazer exames. E a expectativa seria do quê? Se tiver extrasístole, se tiver... Que tipo de alteração me ajudaria? Eu acho que a maioria estaria procurando uma fibrilação atrial para pensar um evento cardioembólico.
que possa ser também uma causa do AVC. E que não é uma coisa, você pode ter intermitente, né? Você não Sim, tem uma... paroxística. Ela pode ter feito em algum momento, ela pode ter feito um eletro, como a gente viu, e um eletro, um ritmo sinusal sem alteração nenhuma. Então, isso não exclui. Um Holter normal também não exclui, para a gente pensar. Eu volto a falar, naquele dia ela pode ter feito e não tem arritmia nenhuma. Então, eu acho que sim, FA seria o que a gente estaria buscando. Desculpa, mas eu acho que o Holter não tem finalidade nenhuma, até porque eu imagino que nessa situação, num paciente mais idoso e com risco de fibrilação atrial, deveria ser feito, antes do fechamento do FOP, uma investigação com looper implantável de fibrilação atrial. Então, Holter numa moça de 31 anos, sem nenhum risco para fibrilação atrial, com átrio esquerdo normal, acho que o Holter não ajuda em decisão, na tomada de decisão clínica nenhuma. Então, eu concordo também, Silêncio. Eu acho que a idade do paciente, o eco e o átrio esquerdo normal, não é a principal causa, seria a idade do paciente. Então, assim, me explica o que vocês quiseram dizer, porque 40%, se eu não estou enganada, respondeu realizar mais exames. Que mais exames? Não lembro se essa paciente tomava anticoncepcional oral. Não tomava, apenas né? topiramato. Ela já tinha tido filhos? Ainda não. Não. Então, assim, porque acho que a trombofilia é porque você pensar um FOP, teria que ser uma embolia paradoxal e ela não tinha nenhum comemorativo, é difícil. Eu acho que, a princípio, investigaria a trombofilia também. Então, a ideia da maioria é solicitar mais exames, visando esclarecer a possibilidade de trombofilia. É isso? Ali. Só um minutinho que ela vai te levar o microfone. O que vocês acham de um duplex de membros inferiores? Porque teria que ser embolia paradoxal mesmo, como ele disse, né? Tá, então, uma possibilidade seria ultrassom de membros inferiores, é isso. Só estou querendo entender, porque se a grande maioria respondeu fazer mais exames, tem que ter alguma coisa na cabeça. Por favor. Bom, eu marquei a alternativa C, tá? Mas eu acho que cabe fazer um Doppler transcraniano, porque seria mais uma evidência de alta conductância de passagem de microbólias, por exemplo. Essa é uma opinião. Você tem uma evidência de mulher jovem com enxaqueca com áurea, que já há muito tempo sofre, tem evidência do FOP, que não foi bem descrito, foi apenas FOP, não mencionou os comemorativos que hoje, por exemplo, a escala Pascal reforça, que é a tunelização, o descolamento da membrana, presença ou não de algum da válvula de Eustáquio e a rede de Chiari, não foi descrito. Então, talvez valha a pena repetir o eco transesofágico e associar um Doppler transcraniano. Vocês concordam, Célia, Patrícia? Porque, assim, o que eu acho bem interessante é isso. Fácil é responder, vou fazer mais exames. Mas, assim, que mais exames eu vou fazer e por que eu vou fazer? Acho que, assim, está clareando um pouco o ultrassom de membro inferior. Repetir o transesofágico, que eu estou entendendo que no sentido de buscar mais informações e mais detalhes desse FOP avaliado. O Holter também já foi colocado, várias considerações foram feitas. Vocês concordam com isso? Com o Doppler transcraniano e com o ultrassom de membros inferiores? Eu concordo. Ultrassom de membros inferiores, eu acho que eu não pensei nisso, mas o Doppler transcraniano, sim. E com relação ao Holter, eu acho que você tem razão, mas eu, particularmente, eu não teria coragem de não fazer um Holter. Né? Por mais que eu tivesse um átrio esquerdo normal, a gente já viu em alguns momentos algumas arritmias intermitentes, então, por mais que eu pensasse que isso poderia não dar positivo, eu não deixaria de fazer o Holter. Eu não sei qual a opinião dos outros com relação a isso. Alguém mais quer opinar?
Eu acho que tratando-se como eu disse, de mulheres jovens, às vezes doenças autoimunes, alguma vasculite. Eu participei do estudo do Psitrial e aqui lá na Escola Paulista levávamos, às vezes, na investigação, 2 anos para complementar todos os exames. E mais na frente o quadro se abria. Então, na presença de, eu acho que um AVC isquêmico em jovem, eu acho que a investigação completa ela é fundamental. Então, eu concordo. Então, avaliação para trombofilia, talvez até com avaliação de um hematologista, talvez, para a gente ter mais detalhes. Repetir o eco transesofágico buscando mais detalhes e uma possibilidade de um ultrassom de membros inferiores. Vamos mais aqui, por favor. Edson Ribeiro de Santos, São Paulo. Nesses casos, vocês estão usando na prática clínica diária o SRA, que é o Stroke Risk Analysis, que é aquele software alemão para fazer o diagnóstico precoce das chamadas FA criptogênicas? Ok até aqui? Então, vamos. Tá bom. Então, a gente continuou com a investigação. Não foi feito um ultrassom de membros inferiores, porque no exame físico a paciente não tinha passamento nem nenhum comemorativo para a gente pensar em solicitar, mas foi feito um Holter. O Holter foi ritmo sinusal. Teve uma frequência média de 62, mínima de 36, máxima de 129, com algumas ectopias ventriculares isoladas, desses 6. Algumas extrasístoles supraventriculares, poucas, 6 supraventricular, muito raro. Então, o Holter é inocente, praticamente para uma pessoa dessa idade. Foi feito vários exames, foi investigadas várias trombofilias, foi pedido proteína C, proteína S, foi pedido fator 5 de Leiden. E, dentre dos exames que foram solicitados com a ajuda do hematologista, a gente viu que a paciente tinha uma trombofilia. Ela possuía uma homocigose para tetrahidrofolato redutase. Tinha ambos os tipos de genes presentes para essa trombofilia. Só para esclarecer, essa enzima, ela está encarregada de transformar a homocisteína em metionina. Então, o que acontece? Quando o paciente tem esse tipo de trombofilia e está na doença ativa, ele começa a acumular homocisteína, que seria a causa da trombofilia. No caso da paciente, os níveis de homocisteína estavam normais, mas possuía esse exame aqui. E agora eu tenho uma segunda pergunta para vocês, para todos vocês. No momento agora que a gente viu que ela tem um ecocardiograma transesofágico com FOP, tem esses exames de sangue que mostrou essa trombofilia, o que acham que seria a melhor conduta nesse momento? A gente manda fazer uma oclusão do FOP, a gente acompanha a trombofilia, a gente oclui o FOP e acompanha a trombofilia, ou a gente não faz nada? Podem botar. Tá, a maioria votou a opção 3, fazer ambos os tratamentos. Ocluir o FOP sem nenhuma... Todo mundo aqui acha que... Fala para mim quem achou que devia fechar o FOP, só para eu ter uma ideia. Quem? Você quer justificar, não? Eu acho que se ela teve um evento e tendo o diagnóstico de trombofilia, deveria fazer os dois, fecha o FOP e faz o tratamento da trombofilia. Ela pode ter outros eventos se deixar o forame oval patente. E ninguém, e não se repetiu o eco transesofágico Não, dela? não se repetiu o eco transesofágico. Tá.
Patrícia, Célia. Bem, aqui, assim, ter o forame oval patente é uma possibilidade, né, de ter embolia paradoxal. Nos AVCs isquêmicos, em jovem, a presença do FOP é encontrada ali em torno de 44%, 47%, mas nem sempre ele é a causa do problema. Às vezes ele pode estar só ali na cena do crime, né? Não tem muitos trabalhos dizendo que deve ou não deve com paciente com a trombofilia. Tem muita gente que poderia ir só fazer o tratamento da trombofilia. Teve um episódio isquêmico, aí seguiria e observação. Aí poderia ser recomendado, né? Mas eu acho que é uma possibilidade fazer as duas coisas, mas não é obrigatória e também não tem suporte dizendo você tem que fazer isso, é a melhor conduta. Seria uma recomendação. Eu acho que eu ficaria ainda com o tratamento da trombofilia e acompanhamento. É lógico que se a gente pensar que essa paciente poderia fechar o FOP, poderia usar anticoagulação para tratamento dela e, a princípio, trataria as duas coisas ao mesmo tempo, mas eu ainda, nesse momento, eu não fui convencida, talvez que o FOP seria o mecanismo do AVC. Ela tem uma causa real, que é a trombofilia, e eu faria o tratamento e acompanhamento da trombofilia. Essa seria a minha sequência. Alguém quer comentar alguma coisa? Me incomoda um pouco a gente não ter os dados anatômicos e detalhes do FOP. Não tem túnel, não tem se tem descolamento, se tem aneurisma. Para eu considerar um FOP de alto risco e, obviamente, após o primeiro acidente, estaria indicado fechar o FOP, eu me sinto um pouco assim, eu não tenho elementos suficientes, não tem risco, não tem os critérios da gente poder... No laudo não está descrito essas características, mas olhando as imagens, não tinha um aneurisma do septo, não dá para ver uma válvula de Eustáquio redundante, não dá para ver uma rede de Chiari. O exame, o caso clínico já tem uns 8 anos, né? A gente pegou do mais antigo, mas nas imagens não possui aqueles fatores de risco para a gente pensar em um FOP de alto risco. Então, eu acho que por isso que eles não laudaram também, mas... A gente viu também hoje de manhã que, assim, paciente com enxaqueca, paciente com FOP, a princípio a gente tem o diagnóstico de FOP, paciente que tem trombofilia. Hoje, pensando, né, isso foi há tempos atrás, hoje, pensando até com tudo que nós temos, a gente poderia até pensar na indicação do tratamento do FOP, tratando a trombofilia e talvez até tendo a melhora da enxaqueca. Né? Foi o que a gente viu também hoje pela manhã. Então, eu, a princípio, acho que quem escolhe, e foi a maior opção, foi a 1 e a 2, eu não vejo como errado. A gente, na verdade, percebeu isso hoje, que os últimos trabalhos mostraram que o paciente que fechou, que tinha enxaqueca, eles tiveram uma melhora da enxaqueca, eles, na verdade, tiveram não novos eventos, a princípio, porque você acaba tratando 3 coisas, né? Então, a princípio, indicação, como toda a plateia teve, eu não acho errado também. Não, também não acho errado, eu só digo que só estou cutucando um pouco para a gente poder ter um pouco mais de coisa. Agora fica para mim um pouco até mais claro, se isso foi avaliado 8 anos atrás, e se esse é um caso de muito tempo atrás, realmente 8 anos atrás não se tinha os critérios que se tem hoje, e a forma de você conduzir era um pouco diferente do que é hoje. Mas tudo bem, eu também não acho que está errado. Alguém quer fazer algum comentário? No caso específico dessa trombofilia, e a partir do momento que a paciente estava no hospital, qual foi a conduta que vocês tomaram? Bom, o que foi conversado, o
o fato de ter uma trombofilia não é igual à trombose, o que o hemato me disse que acompanhou na época. E a trombofilia, o paciente pode ser portador da trombofilia ou ele pode ter a doença manifesta. A paciente em si era portadora da trombofilia, dos genes que predispunham ela de ter um evento, mas ela não tinha doença manifesta porque os níveis de homocisteína estavam normais. Então, o tratamento nesse tipo de trombofilia seria mais direcionado a reduzir os níveis de homocisteína, repondo vitamina B6, B9, B12. Mas nesse tipo de trombofilia não tem uma indicação de anticoagulação ou de antiplaquetário, diferente de outros tipos de trombofilia, como o SAF, o fator 5 de Leiden. Esse aqui não, é algo que ela tem, que predispõe, mas que não tem a doença manifesta. Nesse momento, ela não tinha doença manifesta. Por isso que hoje de manhã a gente falou o quanto é importante uma equipe acompanhar. Então, o cardiologista, o hematologista, sem dúvida nenhuma, tem uma grande participação, e o neurologista, né, que foram os três que acompanharam essa paciente. E tem uma pergunta ou um comentário ali. Oi, boa tarde. Mas então eu fiquei com uma dúvida. A gente não pode imputar a trombofilia, essa causa de AVC. Não pode. Porque aí a gente volta para ser o cardioembólico. Não pode, em teoria não pode, não podia. Na verdade, ele está se encaixando como criptogênico, né? A princípio, a gente não achou arritmia, a trombofilia não é a causa, então a gente está caindo naquela porcentagem que a gente não conseguiu achar a causa ainda desse AVC. Só um comentário. Sim. Esse caso, vocês estão comentando que foi há 8 anos, certo? Sim. Se a gente analisar com os critérios atuais, nós temos 2 escalas, a escala Hope e a escala Pascal. Só na Hope, ela já tem 8 pontos. Já tem indicação de fechamento, independente de qualquer coisa. Por isso que eu comentei, se eu pensasse com a cabeça de hoje, né, sabendo tudo que a gente tem, a indicação 2 de pensar, eu faria sem dúvida nenhuma. Porque isso daí já é vamos falar assim, um guideline, né? Tem acima de 7 pontos, tem que fechar. Ela completa 8. Então, acho que a dúvida de fazer o fechamento já cai, né? Bom, então, até aqui, a opção era fechar e tratar a trombofilia. Tá bom. E aí? E aí, o que nós fizemos? Bom, há 8 anos, o que fizemos? O neuro ele achou que era um AVC isquêmico secundário forame oval, e a trombofilia estava aí por trás, mas não podíamos acusar a causa para a trombofilia. Ela recebeu anticoagulação na internação como protocolo do AVC e teve alta com dupla antiagregação plaquetária a esse clopidogrel por conta do AVC e ficaram em observação, ficou em observação. Depois de 8 meses, ainda em uso de DAPT, a paciente sofreu um segundo evento. Dessa vez, foram 2 minutos de duração. Ela teve uma afasia e uma parestesia do membro superior direito, com reversão espontânea. Foi novamente para o pronto-socorro. Na chegada ao pronto-socorro, a paciente estava sem sintomas, estava estável, não tinha nenhuma alteração e foi realizada novamente uma ressonância. Na segunda ressonância, não teve uma nova imagem, só aquelas 2 imagens na região cortical e subcortical, o do giro postcentral esquerdo. E aí, nesse momento, o que a gente deve fazer? A gente realiza toda a investigação novamente, a gente faz de novo o eco transesofágico, o Holter, a gente pesquisa se tem atividade da trombofilia nesse momento ou não, a gente suspende o AS, inicia anticoagulação, a gente fecha o FOP, mantém o DAPT, ou a gente fecha o FOP e inicia anticoagulação. Podem votar. E olha, igualzinho. Uhum. Fechamento com... Bom, fechar de qualquer forma, todo mundo agora acho que não tem muita dúvida, né? Só que mantém a anticoagulação ou a dupla antiagregação. Meninas? Então,
Aqui é discutido na literatura o fechamento, né? Acho que o segundo evento é isquêmico, está mais do que indicado. E quanto tem diferença dos neurologistas e do cardiologista, né? Tanto na indicação quanto no tratamento. Os neurologistas tendem a manter antiagregação o tempo todo, a vida toda. Muitos trabalhos, né, já realizados, ou usa a dupla antiagregação por algum tempo, 3 meses, 6 meses, e alguns, ou 1 ano, e alguns param. Então, não tem uma definição aqui, mas, com certeza, eu tendo a ficar mais com os neurologistas, pelo menos eu manteria o AS aí por muito tempo. E anticoagulação oral, tem alguns que fazem nos primeiros meses, a incidência, a recorrência é maior, né? Então, por algum tempo, alguns que justificam fazer anticoagulação oral, mas a maioria vai para dupla antiagregação. Eu acho que hoje o que a gente manteria, embora eu concordo com a Célia, mas eu manteria a dupla antiagregação, 3 meses, depois manteria a AS, que é o que a gente questiona, mantém para o resto da vida ou não, né? Que foi o que a gente discutiu hoje. Mas eu também indicaria a dupla antiagregação. Todo mundo de acordo com isso? Então tá. Vamos ver o que foi... Oi. Aqui, o que a gente percebe, o que eles mantêm a dupla antiagregação, a S-clopidogrel, e depois acaba se suspendendo, e pela AVC, eu acredito que, nesse caso, eles manteriam o AS. É o que eu vejo a maior parte dos neurologistas falando, não ficou com nenhuma sequela, mas tem lesão na ressonância, então eu acho que eles manteriam, sim, o AS, por causa do AVC. Bom, vamos ver o que foi feito, só que lembrando que foi feito 8 anos atrás, né? 8 anos, isso mesmo. Então, a gente decidiu fazer o fechamento. Foi feita uma oclusão percutânea desse forame oval com uma prótese Gore, número 25. E nesse eco de controle, a gente consegue ver a prótese bem posicionada, né, no septo interatrial, sem nenhum fluxo residual. Isso aqui é o eco de acompanhamento. E eu tenho mais uma dúvida agora, né, já quase finalizando. Essa paciente, previamente, ela tinha uma enxaqueca. E era uma enxaqueca crônica em uso de topiramato. Vocês acham que a paciente deveria ter tido a indicação do fechamento para o tratamento? Quais são as opções? A, vocês acham que sem dúvidas? B, acham que não tem nenhum benefício comprovado? C, controverso? Ou D, sem benefício ainda e podendo causar um malefício? Qual que é a opção que vocês acham? Célia? Bom, aqui a resposta é que ganhou. Aqui que a escolhida foi controverso, ainda sem consenso. Eu concordo com isso, né? Tem apenas 2 estudos randomizados para pacientes com enxaqueca e aura, né? Isso, se tirasse a indicação aqui do fechamento, foi porque tinha um acidente isquêmico aqui, nesse caso. Aí, tirando o acidente isquêmico, realmente não teria consenso só pela enxaqueca, porque os trabalhos não demonstram, são poucos trabalhos. A enxaqueca é uma doença que flutua mesmo no mesmo paciente. Então, a literatura agora não tem consenso nem de superioridade se trata ou não trata esses casos de enxaqueca com aura. Então, não tem suporte
Pela enxaqueca só não, mas no caso, com o acidente isquêmico, sim. Qual que é o mecanismo, né, que melhora do FOP na enxaqueca? Isso é questionado. Seria a passagem da serotonina direto? Então, falta muita coisa ainda para esclarecer. Mas também nós aprendemos hoje de manhã também na aula que os pacientes que fecharam, todos tiveram melhora, né, da enxaqueca. Eu sei que isso é muito questionável. Eu já vi muitas mesas em simpósios onde é cardiologista e neurologista. A gente sabe que é um procedimento que, mesmo na mão de pessoas experientes, ela pode acontecer intercorrências, desde oclusão de vaso, a embolização da prótese. Então, você indicar o fechamento por enxaqueca, embora a gente tenha esse relato de melhora, nós sabemos que pode acontecer intercorrência, e é o que a gente sempre fala para o paciente. Não está isento, né, Célia, de intercorrências. Então, eu concordo que é controverso, ainda sem consenso, embora exista relato que exista melhora da queixa da enxaqueca. Torieda. Alguém quer comentar? Acho que a gente teve mesmo hoje uma revisão muito ampla, né, sobre foramen oval de manhã, e é uma coisa bem interessante, porque teve uma época que todo foramen oval era fechado. Depois teve a época que não precisa fechar o foramen oval. E agora, claramente, e graças a Deus, se considera muita coisa que está envolvida nisso. Melhora enxaqueca, tem alteração. O próprio Marcelo Ribeiro hoje falou sobre os mergulhadores. Então, hoje não é só ter o foramen oval que decide o que vai ser feito. Se já teve eventos prévios, se tem o segundo evento, se tem coisas correlatas. Então, acho que hoje, embora a gente tenha muito mais informação, a gente tem muito mais dúvidas, na verdade, e muito mais ponderação do que a gente precisa fazer para cada um. Acho que isso é uma coisa bem importante que esse caso traz. E aquilo que a gente conversou de manhã, né, Torieda, ou seja, a conversa e o explicar para o paciente os riscos, né, que também ele corre. A gente teve, é lógico, respostas mais favoráveis após o fechamento em relação a todos esses aspectos, mas é só um detalhe dessa história, a gente acabou não colocando para não ter mais questionamento. Essa é uma paciente que depois que tratou ficou bem, ela engravidou 2 vezes, e nas 2 vezes pós-fechamento, e por isso a gente questiona muito o FOP, se foi ele o responsável, ela teve 2 idas ao pronto-socorro, por, de novo, parestesia em membro superior. Eu não lembro se chegou até afasia, Fátima, eu não consigo lembrar, Também. mas teve, que melhorou espontaneamente, sem nenhuma lesão. E aí, né, lógico, ela teve uma gestação toda acompanhada de alto risco, com usando enoxaparina e tudo mais. Mas mesmo que a gente tem, ele falou, não tem dúvida que tem que fechar, e tem dúvida que ele é o responsável, mas essa paciente continuou tendo, sem sequelas, nas 2 gestações, eventos que precisou ir até o pronto-socorro, sem sequela, sem lesão neurológica. Então, a gente tem muita certeza de falar, não fecha, porque esse é o responsável por tudo isso, e a gente se surpreende com a paciente indo de novo no pronto-socorro, e talvez, eu não sei se nesse momento é a trombofilia falando mais alto, e que aí seguiu a sequência com o hematologista, e estava fechado o FOP dela. Então, é para a gente, na verdade, às vezes a gente acaba tendo muita certeza de que ele é o responsável, e a gente tem que deixar bem claro para o paciente que existem outros comemorativos, outros fatores de risco na questão dela. Então, boa tarde a todos. Eu queria uma coisa assim que me deixa muito desconfortável. Eu sou cardiografista e faço transesofágico, e sempre pós-acidente isquêmico transitório, AVC, então me solicitam. E eu fico desconfortável em 2 aspectos. Primeiro, a morfologia do tipo do foramen oval. Quando tem túnel, quando tem todas as características assim, morfológicas, 10 milímetros, quando tem aneurisma, tudo fica mais fácil.
Mas, mesmo assim, uma coisa que eu fico sempre me questionando, quando eu vou provocar com microbolhas, com solução salina agitada associada à manobra de Valsalva, então, assim, a gente não visibiliza o shunt direita-esquerda. Então, eu gostaria de perguntar, porque na conclusão do laudo, eu vou transmitir para um neurologista, para um cardiologista que solicitou o exame. Então, assim, quando eu tenho as características estruturais, a morfologia, sem a provocação do shunt direita-esquerda, eu ainda fico um pouco desconfortável para descolocar na conclusão comunicação interatrial, sem repercussão hemodinâmica e, entre parênteses, FOP. E quando tem assim, uma CIA sem membrana, sem túnel, eu tenho certeza, assim, não consegui comprovar um shunt direita-esquerda, então eu coloco só CIA, não descrevo FOP, nada. Então, eu gostaria de saber, assim, está correto desse jeito? Ou, assim, eu tenho sempre só colocar FOP quando tenho shunt direita-esquerda? Só com as alterações estruturais, eu posso colocar FOP, ou se só tiver shunt direita-esquerda, mas não tem morfologia, alteração estrutural. É porque são duas coisas, acho que, separadas, né? Então, assim, o FOP é uma coisa, né? CIA, outra, né? Então, assim, o FOP você tem a lâmina, né? Então, tem muito ecocardiografia que escreve presença de forame oval patente, mas ele não consegue ver o shunt, ou ele não consegue fazer a presença de microbolhas com fluxo direita-esquerda, então ele só descreve como FOP e as características do FOP. Dizer que não tem a passagem pelo FOP, eu acho que nesta situação, eu não sei se conseguiu fazer um teste eficaz, né? Principalmente porque, normalmente, quando a gente desconfia de FOP em adulto, vai para o transesofágico, né? Eu acho que isso é uma coisa. Mas você está falando do laudo do transesofágico. Isso, do laudo do transesofágico, porque isso vai implicar na indicação, né? Então, assim, muitas vezes vão fechar uma coisa que talvez não teria necessidade por causa da forma que você conduziu. Você colocou FOP lá. Então, às vezes, eu fico, assim, uma coisa que me deixa desconfortável. Então, assim, quando só tem aquela membrana lá, então eu não coloco FOP. Eu só quando tem, assim, certeza mesmo que tem um túnel, que tem um aneurisma, ou então, assim, uma mobilidade próximo de 10, aí eu fico mais confortável, mesmo que eu não visibilizei o shunt direita-esquerda, mas a membrana... Mas mesmo que você não coloque, a presença do FOP por si só ele não vai indicar o fechamento, né? Então, descrever que tem FOP, eu acho que é ok. Cabe aos outros comemorativos todos que nós discutimos a decisão de fechar, e não baseado somente no seu lado ecocardiográfico, né? Então, o que você viu, eu descreveria. Não sei se é isso que eu entendi. Eu acho que a preocupação dela é influenciar a decisão e a conduta, porque, infelizmente, a gente sabe que tem muitas pessoas que não são bem preparadas e que não se formaram o suficiente para fazer determinados exames e que colocam laudos que interferem na decisão de quem, infelizmente, trata o exame e não o paciente. Então, acho que aqui tem uma lição muito importante nisso que está sendo dito. Não se trata o exame e não se trata só uma imagem. Você vê um exame, você discute o paciente, você junta os dados e você decide. O ecocardiografista, eu acho muito legal essa tua preocupação, porque não é uma preocupação que a gente vê com muita frequência. Laudar, às vezes, não tem o compromisso do que está sendo visto, sabe? Então, acho que isso é uma preocupação dela influenciar uma decisão. Mas aí entra o que a Patrícia falou. Você não pode tratar o FOP descrito no laudo. Você tem que tratar o paciente que tem um FOP, que teve um AVC, que usa medicação, que tem trombofilia. Então, você tem que... Isso que eu acho super importante para os mais novos que estão aqui, é você tratar o todo, não é você tratar o FOP, é você tratar o paciente que tem uma determinada coisa. Mas entendo e acho super justificada a tua ansiedade e a tua preocupação de
influenciar de uma forma não adequada. É isso que eu acho que eu entendi que ela falou. César? Realmente, isso tudo que a Ieda e a Patrícia falaram, eu concordo. E tem mais, Sandra, além disso, o Doppler transcraniano ele tem uma sensibilidade bem maior. Então, na investigação, realmente é realizado o Doppler transcraniano, mostrando, para demonstrar o shunt direita e esquerda, e o tipo de curva que ele faz, se é uma cortina, se é em chuveiro, e demonstrando a importância do shunt. Muito boa discussão. Eu queria fazer uma consideração, na verdade, uma pergunta. Considerando que o FOP está fechado, não tem fluxo residual, nada, considerando que ela fez 2 eventos, na verdade, pós, e na vigência de dupla antiagregação plaquetária, a minha questão é a seguinte: será que cabe discutir trocar a dupla antiagregação por anticoagulação ou não? César, eu acho que a tua pergunta foi, e só para complicar um pouquinho mais, ela estava grávida nesses 2 eventos. Então ela ficou anticoagulada, porque você disse que ela usou enoxaparina. Daí na gestação ela estava com enoxaparina. E acabou-se assim, ela já tinha tido uma vez que você pensa que se resolveu o processo, né? Você fechou o FOP e atribuiu-se a isso. A nossa questão é assim, a gente também não tinha muito o que fazer, como a doutora Valquíria falou hoje aqui à tarde, a gente sabe das contraindicações, né, de uma série de coisas. E ela acabou hoje, só para vocês terem ideia, hoje os 2 filhos dela já estão maiores e ela, a princípio, não teve mais nada e está muito bem. Então, assim, será que na gestação foi a trombofilia falando mais alto? Está antiagregado ou anticoagulado? AS. Está em uso de AS. Nesse caso aí de recorrência, né, também, aí vale a pena investigar também mais profundamente a arritmia, aí usando outros métodos que duram mais a busca de arritmia. A gente trouxe um caso só para a gente pensar que assim, não é fácil, né? Porque às vezes fica muito evidente e a gente acha que resolveu o problema e o problema está lá latente por algum mecanismo que a gente tem que buscar, como a Célia falou, buscar mais alguma avaliação. Eu fiquei muito na dúvida se ela realmente teve esse tanto de evento. Era um paciente jovem, não foi confirmado nenhuma alteração no exame de imagem, foram eventos muito, muito rápidos. E será que isso realmente foi um evento? Ela tem a confirmação na ressonância, né? Não, só do primeiro. Isso, tem. Dos outros, não. Nos outros não apareceu nada, não é isso? Dos outros não apareceu nada. Eu acredito que sim, ela é médica, essa paciente. Porque, assim, às vezes a pessoa fica ansiosa com aquilo, já teve um problema prévio, aí fecha o forame, aí acha que está sentindo de novo, pode desencadear, repetir mimetizar, né, os sintomas novamente. Assim, eu fiquei na dúvida se ela realmente teve isso tudo depois. É o relato que ela tem, ela é médica. Posso te falar que o primeiro foi real, ela estava junto comigo, estava no consultório junto comigo, ela caiu em cima da outra residente, e a gente acabou descobrindo isso no consultório, e foi quando ela teve a lesão na ressonância. A segunda, não, a gente não estava presente, nem nas outras 2, mas eu entendo que talvez essa seja uma dúvida, concordo com você, grávida, com tudo que já aconteceu, de ter ansiedade, mas eu questiono, eu acho que realmente ela teve alguma coisa assim. Algum comentário? FOP não é fácil. Eu acho que FOP é uma coisa muito difícil. As pessoas acham que é simples, e aquilo que eu falei, teve aquela leva de tem FOP fecha, não fecha nada, e é o grupo de paciente que a gente mais vê na idade adulta relacionado à cardiopatia congênita. Então, assim, e não além de não ser fácil, o que mais me preocupa é a forma de cada um querer resolver. Então, isso precisa continuar sendo discutido, continuar sendo falado, porque tem muitas coisas associadas a isso.
Tem as arritmias, tem as trombofilias, tem uma série de alterações neurológicas propriamente. Então, acho que assim, é uma preocupação enorme, é um dos melhores assuntos para serem discutidos do ponto de vista de cardiopatia congênita na idade adulta. Então, acho que não é fácil, nunca é fácil. Quando a gente fala, e a gente tem muito paciente no consultório que vai, e hoje com acesso à internet, as pesquisas, muito paciente descobre que tem FOP e vai até o consultório pedindo para fechar, porque ele não quer ter um AVC e ele quer que feche antes. Tentar convencer esse paciente que precisa de fatores, que precisa de pesquisa, do risco que ele corre, classificar ele em alto risco ou não. Muitas vezes o paciente não tem paciência para toda essa espera. A gente viu aqui que essa paciente foi investigando e passou-se mais de um ano até a gente fechar. Não é uma pesquisa rápida e esses pacientes acabam procurando outros médicos. E a gente sabe que esse paciente, muitas vezes, ele acaba fechando esse FOP sem nada dessas pesquisas. Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado, procurar mesmo se inteirar o que a gente precisa pesquisar, o que a gente precisa avaliar, porque esse paciente ele é imediatista, ele quer resolver, né? Tem os dois extremos. O Marcelo, de novo, hoje, na apresentação dele, ele começou dizendo que quem tem FOP não é doente e que você não pode rotular o paciente que tem FOP dizendo que ele é um paciente doente, sem ter toda a investigação e sem ter tudo o que precisa ser feito para poder se decidir o que é melhor. Então, você pode dizer que não tem nada, você não é doente e a pessoa tem uma necessidade de fechar, ou você pode supervalorizar, fechar uma situação que talvez não fosse necessário fazer isso. Então, de novo, é muito complicado e ninguém tem a fórmula mágica para resolver isso, com certeza. E aí o que foi feito, Fátima? Ela fechou, né? Não, e aí depois vocês não têm mais acompanhamento depois das gravidezes? Mas não. Mais algum comentário, gente? Patrícia? Célia? Eu acho que o recado foi passado. A gente viu o FOP desde a manhã até o final do dia hoje. Acho que aprendemos muito e a gente ainda vai na busca de tentar resolver o que é melhor para o paciente. Acho que é isso. Uma coisa importantíssima, que é a decisão compartilhada com o paciente quando ele já é adulto e com os pais na criança menor, que isso é uma coisa que a gente cada vez mais tem que exercitar para a gente também respeitar o que precisa ser feito. A nossa obrigação é dizer o que deve ser, na nossa opinião, mas entender também a dificuldade de quem vai enfrentar. Então, a FOP é bem prevalente, né? 25% da população tem FOP. Nós que fazemos cardiopediatria, começamos com um problema bem precoce, né? Porque hoje a maioria das crianças fazem eco e descobre o FOP. E o que fazer? Né? Então, mas realmente é um problema, ele é benigno, né? Mas, todavia, ele está associado em talvez 25% dos pacientes com situações clínicas graves, né? Como AVC criptogênico, que é o mais importante, tem enxaqueca, tem a doença descompressiva, tem a plaquetopenia ortodeóxia, né? Que são outras situações envolvidas, mas na maioria das vezes, né? É um problema benigno. Não, e são situações completamente diferentes. O FOP no neonato, que a gente cansa de receber no consultório, criança com 1 mês de vida, que tem um FOP e os pais vêm desesperados para saber o que tem que fazer. Você espera, repete o eco com 6 meses de idade, obviamente, na grande maioria, não tem mais o FOP. Então, no neonato é uma coisa e no adulto com FOP é outra coisa. Então, ter esse leque de opções e poder... O legal da cardiopatia congênita é isso, né? Que cada um é diferente e que você tem que pensar para cada paciente o que você precisa fazer. Algum comentário a mais?
Então, acho que a gente pode encerrar, né? Porque já acho que o que tinha que ser dito foi dito. Agradeço a Patrícia, a Célia e a Fátima a apresentação e a vocês que ficaram aqui nos prestigiando. Obrigada.